vocês entram, né, tanto o YouTube quanto o Instagram, eles entregam mais, avisam, né, para vocês para mais gente que eu tô no ar, que eu tô falando ao vivo, ou que eu publiquei um vídeo novo, ou seja, vocês acompanham de uma forma vocês são mais comunicadas, né? Assim, vocês ficam sabendo mais rapidamente aquilo que eu estou fazendo nas minhas redes sociais. Então, vale a pena, se vocês gostam dos meus vídeos, se vocês estão curtindo, né? Todas essas temáticas que eu trago aqui nas nossas lives de sexta-feira. Então, eu convido, olá, Nice, olá, Tereza. Eu convido vocês a me seguirem tanto no meu Instagram, né, que é o Lena_Vilela, como no meu Facebook, que é o lenavilela.educadora, como no meu YouTube, que é Lena Vilela, né? Então, feito o convite, vamos começar a nossa conversa aqui hoje sobre misoginia. E essa conversa sobre misoginia, ela me foi incentivada ao longo de toda essa semana. Eu costumo sair todas as manhãs, não todas, né, mas quase todas as manhãs eu gosto de caminhar. Então eu caminho, corro, enfim, fazendo meus exercícios. E toda vez que eu vou fazer isso, eu sempre gosto de ouvir alguma pessoa que eu acho interessante ou um tema que eu acho interessante. E essa semana, na segunda-feira, o tema que eu descobri no YouTube de uma pessoa que eu admiro, que é o Leandro Carnal, foi exatamente sobre misoginia. E aí eu assisti, né, a fala do Leandro sobre misoginia e me chamou a atenção, a fala dele, uma coisa que foi assim, preste atenção. Não, primeiro uma coisa que me alertou foi assim, misoginia é um sentimento que ele provoca sentimentos negativos e até piores, né? Ainda maiores, ele provoca, sabe, elimina sentimentos ruins, sentimentos de degradação, sentimentos de menos-valia para a mulher. Então, esse toque que ele deu nessa fala dele me fez, sabe, acordar e pensar assim, puxa vida, e a gente está incentivando essa misoginia o tempo inteiro, né? Porque ele fala, presta atenção no discurso, presta atenção nas piadas, prestem atenção nos xingamentos, prestem atenção na legislação, prestem atenção nas representações que a gente tem do que é ser mulher, nas práticas de violência. Não é um dia, nem dois, nem três que a gente vê aí nos noticiários mulheres sendo assassinadas única e exclusivamente porque são mulheres. Então, diante disso tudo que ele colocou, né, ele me deu um toque, eu disse, puxa vida, esse é um tema que eu preciso levar para as minhas lives de sexta-feira. E complementando, né, como eu disse, essa semana foi uma semana que ao longo dela eu fui acordando para esse tema. E aí, como se não bastasse isso, ele começa exatamente a sua fala dizendo que a nossa gramática é uma gramática sexista, né? Tanto ele, como Paulo Freire, como já outros estudiosos já colocaram que a nossa gramática é uma gramática sexista. Se você estiver numa plateia onde tem 10 mulheres e apenas um homem, as pessoas quem estiver falando vai se referir boa noite a todos, ou boa tarde a todos, né? Ou seja, o cumprimento vai para o masculino. E essa semana, exatamente, uma amiga minha me manda uma mensagem dizendo: Lena, você já viu qual foi a última das sandices do politicamente correto? Agora dizer que a gramática brasileira, que a gramática portuguesa é uma gramática sexista, que a nossa gramática é uma gramática sexista. E aí eu disse, poxa, vou responder a esta pessoa enviando para ela o vídeo do Karnal. Mas aí, como se não bastasse, né,
Nessa mesma semana eu encontro com um primo meu e a gente começa a conversar sobre preconceitos e vem de novo, né, essa questão, vem de novo essa situação da coisa da sandice, né, e eu dizendo então para ele, eu digo, pois é, mas toda mudança começa com uma sandice. Então, se a gente prestar atenção, quando é que a mulher teve o direito de votar? A gente teve o direito de votar em 1932. Ou seja, até então era uma sandice pensar que mulher tinha o direito de votar. E sabe por quê? Porque se a mulher tivesse o direito de votar, isso ia gerar na família uma discussão, uma desarmonia. Ou seja, se geralmente o discurso, né, para se justificar, vinha em função de tentar elevar uma virtude, né, ou seja, a família em primeiro lugar, e, portanto, para não se criar uma desarmonia, essa mulher, então, não deveria ter o direito de votar. Então, veja, gente, é muito triste mesmo. Ou seja, a gente, muitas vezes, a gente reduz uma luta, a gente reduz uma causa, ou seja, essa questão aí da gramática, ela foi colocada por um transexual que não se sente contemplado, né, diante da gramática brasileira e fez o seu comentário. Obviamente que ele vem com uma sugestão de mudar essa gramática, né, de mudar o pronome ele e ela para o pronome ele. No começo é uma sandice, parece uma sandice mesmo, mas toda mudança começa com uma sandice. Depois que vem a primeira vez o impacto diante daquele novo que a gente não está acostumado, que a gente não parou para refletir, a gente acaba buscando, né, com outras perguntas, com outras respostas, com outros olhares, a gente vai encontrando, talvez não seja ele, mas talvez seja um outro jeito da gente contemplar para que a nossa gramática não seja de fato, né, sexista, para que ela de fato possa contemplar as pessoas. Então, juntou isso, e para completar ainda essa história, né, eu fui também assistir a essa semana a uma entrevista de uma sobrinha minha, Camila Vilela, uma sobrinha muito querida, e que ela fez uma tese exatamente dando voz à mulher brasileira através da história da mulher brasileira. Então, ela analisa aí um livro da Ana Miranda, que se chama, se eu não me engano, Nudos, acho que é isso. E ela, então, traz toda uma leitura de como foi construída essa mulher brasileira. E é muito linda a fala dela. E é uma coisa muito interessante, né? Porque ela faz uma colocação que ela diz assim, as mulheres há 500 anos atrás, há mais de 500 anos atrás, quando começaram a ser constituídas aqui no Brasil, a partir das suas origens, né, e a partir do conceito que os homens tinham de como eles queriam que as mulheres fossem, porque quem ditava e quem ainda dita até hoje muitas das coisas é o olhar masculino. Então, ela dizia, as mulheres sofrem, vejo as mulheres até hoje, depois de mais de 500 anos, reivindicarem e sofreram pelos mesmos problemas que essas mulheres sofreram desde a época da colonização, né? Então, desde quando o Brasil foi descoberto e que as mulheres foram mandadas, mulheres dentro de um anal, para casar, né, com os portugueses que aqui estavam, para que eles parassem de viver em pecado. E essas mulheres não sabiam nem para onde estavam indo, nem o que estava acontecendo. E ela faz uma análise muito bonita de toda essa construção, né, do feminino aqui no Brasil. E isso também me remeteu, eu digo, caramba, isso está no nosso dia a dia, não é? Então, a gente está alimentando na nossa fala, na nossa educação, sem que a gente tenha consciência, né? Sim, do mesmo jeito que eu fui acordando para algumas coisas, o meu papel como educadora em sexualidade não é botar panos quentes, né? Nem é deixar passar como se eu não estivesse enxergando. Principalmente se eu tenho esse canal para falar aqui com vocês, se eu tenho esse canal para poder conseguir, né,
entrar em contato com vocês e a gente conversar sobre isso. Então, gente, essa minha fala de hoje, né, sobre misoginia, é uma fala que não é uma aula, né? É a primeira vez que eu vou falar de misoginia aqui com vocês. Não é uma aula, é para a gente conversar mesmo. Eu já vi que a Iepoa colocou vários comentários, né, do quanto é triste, de quanto a gente pode vivenciar situações desse jeito, né? A Silvia colocou aqui, estou vendo toda sexta-feira para compartilhar conosco nossas experiências. Ah, que bom, Silvia, que ela não está perdendo, né? Que ela está aqui toda sexta-feira, que a Marisa Regina coloca que ela já é atrapalhada, às vezes não consegue estar aqui, mas quem está aqui, a gente vai conversando, né? Não tem problema nenhum, a sua live fica gravada, depois quem não puder assistir nesse horário, pode assistir mais adiante, fica tanto gravada no Instagram quanto no YouTube, e eu também vou começar a publicá-la no Facebook. Mas o que eu quero dizer para vocês é que falar de misoginia hoje é trazer pontos para a gente refletir. Eu não vou sair daqui, eu comecei olhando, né, para a minha própria chamada, misoginia, vamos acabar com esse preconceito. Quer dizer, na verdade, é um convite, não é um ponto aí, não é vamos acabar com esse preconceito e eu vou dar hoje aqui para vocês a solução de como a gente acaba com esse preconceito. Não. Não, porque seria muita pretensão da minha parte. Misoginia é um conceito que é um preconceito que é alimentado de conceitos, né, que estão aí na nossa cultura há milhares e milhares de anos. E que, portanto, não é numa live que eu vou conseguir essa maravilha de acabar com um preconceito com simplesmente uma única live e através de uma única fala que seria a minha. Não. A proposta hoje aqui é a gente conversar sobre misoginia, mas da gente trazer as nossas contribuições, da gente refletir sobre a misoginia, porque a misoginia, esse preconceito, ele está embasado em várias questões, como a gente vai ver daqui a pouco, que são essas questões que eu quero levantar aqui, para a gente questioná-las e a gente levá-las, né, conosco, para que a gente preste atenção e a gente reflita a respeito disso. Porque todos os dias uma mulher é assassinada porque ela é mulher. A cada 11 minutos, uma mulher é estuprada porque um homem acha que porque ele sentiu desejo sexual ou porque ele sentiu vontade de estuprar, ele tem o direito de usar a força dele e fazer isso com uma mulher. Ou seja, o tempo inteiro as mulheres estão sendo vítimas de ódio, de raiva, de desprezo, de depreciação, de desqualificação ou de preconceitos, né, que fazem com que essas mulheres e meninas cresçam se sentindo que valem menos do que um homem. E isso não foi por conta de uma coisinha só, não foi um comentário só que aconteceu. Isso é fruto de uma conjuntura, é fruto de uma série de valores, de uma série de expectativas, de uma série de condutas que são realizadas tanto pelos homens como também por nós, mulheres, que vai influenciando esse tipo de comportamento. Portanto, vamos olhar um pouco aqui hoje sobre que comportamentos são esses, né? Que situações são essas? Oi, Liliana, bem-vinda. Oi, Zenilce, legal ter você aqui. Então, que situações são essas? Então, por exemplo, na questão da exclusão social, como eu falei para vocês, a gente só pôde ter o direito de votar a partir de 1932. Né? Ou seja, quando a minha mãe nasceu, a gente ainda não tinha o direito de votar. Então, isso é uma conquista muito recente. Né? Por exemplo, eu tinha uma tia que ela costumava dizer uma coisa muito interessante nesse sentido, que ela dizia, mulher com homem é um 0 à direita, mulher sem homem é um 0 à esquerda. Ou seja, a gente só tinha valor social se a gente tivesse um parceiro, se a gente fosse capaz de casar com alguém.
Daí porque o casamento, ele sempre foi cultuado na nossa sociedade como uma obrigação. A gente tinha que arranjar um casamento. A gente tinha que ser escolhida por um homem para poder casar. E isso fez com que muitos dos nossos comportamentos muitas das nossas atitudes, né, e comportamentos fossem treinadas exatamente com esse foco. Se a mulher não conseguisse conquistar um homem, se a mulher não conseguisse ser capaz, né, de despertar a vontade de um homem de tê-la como esposa, essa mulher é uma fracassada. Então, isso era um ponto, né, que ia desqualificando a mulher. A discriminação sexual. A gente vê, por exemplo, o homem sabe, que tem vontade sexual, o homem que vai em busca do sexo, o homem que tem o desejo sexual. Enquanto a mulher, ela tem o quê? Ela tem que sublimar a sua vontade sexual. Durante milhares e milhares de anos, a mulher que manifestasse o seu desejo sexual, essa mulher, ela era altamente recriminada. E a gente faz isso em casa? A gente ainda continua olhando, por exemplo, a diferença de comportamento sexual entre o meu menino e a minha menina? Quem nunca ouviu, não é, aquela frase que dizia assim: prenda as suas cabritas porque o meu bode está solto. Então, aos meninos, o direito ao prazer sexual. Às meninas, o cuidado, a resignação, como é que diz? O romantismo, enfim, tudo aquilo que tirasse ela desse pensamento sexualizado. A mulher, foi dito a ela durante milhares e milhares de anos que era da natureza da mulher ela não sentir desejo sexual. E que, portanto, se ela sentisse desejo sexual, exatamente, uma cultura ao estupro. Exatamente. Aos homens, toda a liberdade e todo o ímpeto da sexualidade. A mulher, não. Portanto, vinha aí uma outra questão da cultura do estupro que dizia e diz até hoje que a gente precisa prestar bastante atenção. Quando a mulher diz sim é porque ela está querendo... Quando a mulher diz não é porque ela está querendo dizer sim no sexo. Ou seja, por conta de... Se criou um conceito de que por conta do fato de que a mulher não poderia demonstrar a sua vontade, o seu desejo, o seu interesse sexual, quando essa mulher diz não, não é porque ela não quer, é porque ela tem vergonha de dizer que ela quer. Então, isso também é um incentivo a essa cultura do estupro, né? É um incentivo a esse desrespeito ao sentimento da mulher. Quando a gente, por exemplo, coloca, não, mulher gosta de apanhar. Meu Deus, que mulher que gosta de apanhar? Nenhuma mulher gosta de apanhar. Ninguém gosta de apanhar. Mas não, mulher, ninguém gosta de apanhar. Nem criança, né? Nem criança menina, nem criança menino, nem adolescente menina, nem adolescente menino. Ou seja, ninguém gosta de apanhar. Então, isso não é algo que a gente possa ouvir e ficar quieta, né? Ouvir e deixar passar. Então a gente vê que assim, a gente vê expressões, né, da misoginia e situações que estão ali nessas entrelinhas do nosso cotidiano e que a gente muitas vezes nem se dá conta. A gente nem, sabe, a gente nem percebeu que a gente ainda, sem querer, está incentivando uma determinada situação. Como, por exemplo, quando a gente dá preferência para o homem, quando a gente dá preferência para o que o homem gosta, para o que o homem quer. Quantas vezes a gente faz isso dentro da nossa casa? Sim, geralmente os responsáveis, pais e mães, deixam os filhos dormirem fora para namorar e não deixam os filhos também. É a reprodução de uma cultura machista. Exatamente. Meu filho pode trazer a namorada para casa, mas a minha filha não pode trazer o namorado para casa. Quem nunca pensou assim? Quantas vezes eu sempre vejo, por exemplo, as minhas mães me perguntando
como que ela tem que agir diante da decisão de namoro da sua filha, mas muito raramente em função da decisão de namoro do seu filho. Se o filho namorar, está previsto que o filho namore. Está previsto, né, que está na nossa expectativa. Quanto antes meu menino começar a namorar, ele já principalmente, e diga-se aí namorar com uma menina, né? Então isso prova que ele é homem, que ele é macho, porque ser homem, ser macho, dentro da nossa concepção, inclui que os meninos namorem, mas inclui que as meninas não tenham esse interesse muito cedo, né? Quando as meninas têm um interesse muito cedo, as mães ficam preocupadas com esse interesse. Podemos até justificar, não, mas é porque as meninas ficam mais vulneráveis porque é elas que engravidam. Sim, mas os meninos também engravidam, né? Os meninos também, quer dizer, a barriga dele não cresce, mas ele também vai se tornar pai. E até essa minha sobrinha, ela fez uma colocação hoje para mim, que ela chamou assim: ué, não é só as mulheres que abortam, tia. Os homens também abortam. Porque quando um garoto, ele não aceita a paternidade daquela criança, não é um aborto também? Então, vamos questionar, vamos perguntar, né, para a gente mesmo sobre todas essas situações que fazem parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, né? Então, a gente... Aborto paterno, exatamente. Então, é importante que a gente questione, é importante que a gente olhe para essas situações. Uma outra coisa, né, que a gente vê muito acontecer, né, o tempo inteiro a gente está vendo aí acontecer na nossa vida, que né, a gente olhar e dizer assim: puxa, isso aí só podia ser coisa de mulher. Então tem lá fazem alguma barbeiragem no trânsito e diz assim: só podia ser uma mulher. Vocês viram essa nova, como é que diz? Essa nova campanha do Google. O Google lançou uma campanha fantástica agora, exatamente com esse dizer: só podia ser coisa de mulher. E aí a menina vai em busca dessa campanha. Eu vou até pedir, porque quem me passou essa campanha foi a Nice, a minha irmã, que está aqui me acompanhando hoje na minha live. Eu vou pedir a Nice para ela colocar aí nos comentários o link dessa campanha do Google, que é uma campanha muito interessante. Quer dizer, só podia ser coisa de mulher. E aí essa menina vai dizer: por que só podia ser coisa de mulher? E ela vai então fazer uma pesquisa sobre as coisas positivas que muitas mulheres já fizeram na vida, né? E com isso, a gente, sabe, estimulando a olhar para a mulher, não para um lado pejorativo e negativo, mas sim olhar para a mulher pelas as conquistas, pelas coisas positivas, pelo bom que a gente também traz, juntamente com os homens, a gente também traz para a nossa sociedade. Então, eu até trouxe aqui, né, tem um livro que eu gosto muito, eu sempre indico esse livro, que se chama Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes, né? Esse é um livro que traz 100 fábulas sobre mulheres extraordinárias, né? Sobre a Coco Chanel, né? Sobre a Jane Austen, sobre a Elizabeth I, enfim, ela vai trazendo, né? A Marie Curie, enfim, ela vai trazendo histórias histórias de mulheres para a gente contar para as nossas crianças. E aí não são só para as meninas, não. É contar também para os nossos meninos. Porque quando a gente conta para os nossos meninos, os meninos também vão assimilando os valores das mulheres. Se a gente em casa só diz que mulher não presta, só diz que mulher é barbeira, só conta o lado que ela não teve sucesso, a gente vai introjetando no nosso inconsciente que mulher é uma condição que a gente uma condição das pessoas que não vale a pena, que vale menos do que ser homem, né?
Então, eu lembro, e essa coisa de vale menos do que ser homem, eu só lembro da história também de um primo meu. E então, esse mesmo primo com quem eu estava conversando sobre preconceito, né? Quando ele nasceu, a minha tia, ela já tinha 3 filhas, que é exatamente aquela história de que, assim, a mulher, ela precisa gerar um filho homem. Primeiro, a mulher precisa gerar, a mulher precisa ser mãe, é como se fosse uma obrigatoriedade da mulher. Não é uma obrigatoriedade da mulher, é uma possibilidade da mulher. A mulher tem essa condição. Agora, se ela vai ser mãe ou não, é uma escolha dela. Ela pode fazer essa escolha, né? Porque essa escolha é do seu direito. É do seu direito. Lembra que eu falei no começo desse mês que a gente estava comemorando o Dia Mundial da Saúde Sexual e que esse Dia Mundial era para a gente divulgar os direitos? Esse é um dos direitos, né? O direito reprodutivo. O direito reprodutivo a gente pode escolher ter ou não ter filho. Mas a mulher, ela não só, ela tem, ainda se tem uma concepção, né, de obrigatoriedade de que essa mulher, ela precisa procriar, como também de procriar um filho do sexo masculino. Hoje um pouco menos, né? Hoje a gente já teve várias conquistas e isso diminuiu muito. Mas na época da minha tia, não. Na época da minha tia, você veja, ela tinha 3 filhas quando nasceu esse meu primo. E quando esse meu primo nasceu, sabe o que é que ela dizia para as filhas dela, que eram maiores, né? Se afastem do berço, não toca nele, porque isso é ouro em pó. Veja, ele era o ouro em pó dela. Não as filhas, né? Então, 3 filhas não era o suficiente para ela se sentir gratificada como mãe. Ela só se sentiu gratificada como mãe, quando nasceu o seu filho do sexo masculino. Então, gente, muitas vezes, e isso porque ela odeia ser mulher, ou isso porque ela odiava as mulheres, não. Inconscientemente a gente vai reforçando determinados comportamentos que nos menosprezam e que nos deixam, né, se sentindo inferior, sem saber. Por isso que eu fiz questão de trazer essas questões aqui para a gente pensar, para a gente refletir, né? Então, sendo que geneticamente quem define o sexo biológico da criança é o homem. Exatamente, quem define é o homem. Quantas mulheres sofreram por isso, não é, Pua? Aqui a Linda Mara colocando importantíssimo esse assunto, né, de hoje. Sim, Linda Mara, porque a gente, muitas vezes, a gente não se toca, a gente não se apercebe que a gente é que cerceia, é que muitas vezes estimula esse tipo de situação, né? E mais, né, quando a gente fala assim, por exemplo, a mulher é o sexo frágil. Essa é uma visão, né, de que a mulher precisa ser protegida. Só que, se você for olhar, biologicamente, a mulher é muito mais forte do que o homem. Não vamos nem muito longe. Olha o que aconteceu agora na pandemia. Quem foram as principais... Quem foi mais vítima do coronavírus? Os homens ou as mulheres? Os homens. Os homens foram muito mais vítimas do que as mulheres. Quem resiste mais às doenças são as mulheres. Quem tem um organismo muito mais resistente são as mulheres. Então, essa coisa de que a mulher é um sexo frágil, fisicamente, ela não é frágil, é só você olhar. No mundo, existem mais mulheres do que homens. No Brasil, existem mais mulheres do que homens. Então, tudo isso mostra, precisamos abraçar a causa em defesa da mulher. Exatamente isso que eu estou fazendo aqui. Que legal, Linda Mara. Então, é a gente olhar e ver, não, nós não somos fracas, não. Nem somos minorias. Nós somos maiorias. Nós podemos mudar, sim.
né? Muita coisa. Do mesmo jeito que outras mulheres, né, no início do século XIX, buscaram o nosso direito de votar, porque no nosso direito de votar elas acreditavam que quando a gente passasse a votar, a gente teria condições de mudar a legislação, né? Ou seja, vamos olhar olha o que a legislação faz com a gente. Claro que a gente já conseguiu, e graças a isso, graças a essa conquista da gente poder votar, graças à possibilidade dessas mulheres terem se engajado com a política e a gente hoje poder também ocupar um cargo político, isso mudou a concepção de se olhar as leis que regem o comportamento das mulheres, né? Então, graças a isso, a gente tem hoje a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha que não permite mais que os homens batam, machuquem ou matem uma mulher, que era algo que era permitido. O homem tinha o direito de fazer com a sua esposa o que ele queria e bem entendesse. Essa mudança é de agora, é recentemente, é do século passado, ou seja, do século XIX. Então veja quantas coisas. E isso, gente, nós conquistamos, não foi porque ficamos caladas, não. É porque teve mulheres que foram para a rua, foram mulheres que tiveram coragem de denunciar isso, que muita gente chamou de sandice, que muita gente chamou de... Que absurdo, né? Minha filha de 8 anos ficou com medo da história da Frida. Por isso, minha pergunta... Por isso eu não entendi, eu não vi a sua pergunta, Mapping, peraí, deixa eu voltar aqui. Ai. Acho que é mais interessante para criança. Ah, para qual idade é esse livro? Esse livro não é para criança muito pequenininha. Eu acho que tem histórias, eu acho que a gente tem que ler e saber qual é a história. Eu acho que, assim, depende da compreensão da criança, do que aquela causa ou aquela história, né, desse livro que você está falando, né, Mapping? Ele não diz aqui para qual que é a faixa etária, mas pelo que eu pude ler, são histórias de mulheres, são histórias de vida. Tem histórias de vida que a criança de 5 anos é capaz de entender, a de 8, ou tem outras histórias que mesmo com 8 ela não seja capaz de entender, ou só com 10 que ela vai conseguir entender, entendeu? Agora, o importante é a gente contar as histórias, e talvez a gente precise fazer alguma adequação do conteúdo da história para aquele momento em que se encontra a nossa criança. O importante é a gente passar essa mensagem positiva da história daquela mulher. Ou não precisa contar a história de todas. Se você acha que ela não vai entender ainda a história da Frida, né, conta a história de uma outra mulher. Conta a história, né, de uma mulher que tenha uma causa ou que tenha uma atitude, uma atividade que seja compreensível para sua criança naquele momento, né? São várias mulheres que tem nesse livro. Depois a gente não precisa contar a história de todas, né? A gente pode ir selecionando aquelas mulheres que são mais adequadas para aquele determinado momento. Então isso é importante a gente ter consciência, né? Acho que é importante a gente saber, filho, falar, mas... das coisas boas que essas mulheres fizeram. E aí, quando eu começo a falar aqui, né, de coisas boas, né? Ô, Helena, passando para te deixar um beijo. Obrigada, Sheila. Zilda Arnes, né? Se a gente vê quantas pessoas incríveis. E às vezes você pode ter uma pessoa da sua família mesmo, né? Uma mulher, sabe, a sua história mesmo, as suas coisas boas. Eu lembro uma vez que eu conheci uma mulher que ela me ensinou muito, né? Eu tinha esse hábito, né? Essa cultura de que a gente vai sendo educada, de que a gente precisa contar tudo o que aconteceu na nossa vida, exatamente como aconteceu, e principalmente para o marido.
E eu lembro que eu contava muito para o meu marido dos meus infortúnios, né? Eu contava as coisas boas, mas eu contava também aquilo que eu tinha feito e que não tinha dado certo. E eu estava reclamando, né, para ela nesse dia. Digo, nossa, eu tô cansada dessa história, sabe, do meu marido ficar o tempo inteiro achando que eu não vou dar conta só porque um dia eu contei para ele que eu tinha feito isso e que eu não tinha dado conta de fazer isso. Aí ela virou para mim e falou assim, ô Lena, para com essa história de você ficar contando as coisas que não deu certo. Passa a contar as coisas que deu certo. Então, uma coisa que eu acho que é bastante interessante é a gente ficar, assim, até um exercício mesmo, né? É uma pergunta, que tal a gente levar um exercício da gente começar a falar para as nossas filhas e para os nossos filhos, lembrem-se disso, nós somos modelos. E quando eu falo que nós somos modelos, nós não somos só modelos para as nossas meninas, nós somos também modelos para os nossos meninos. Nós estamos ensinando para os nossos meninos como é que são as mulheres. E os pais estão ensinando para suas filhas como é que são os homens. Então, a gente vai introjetando esses modelos dentro de nós. Claro, não é só o nosso modelo. A dinâmica positiva, deixa eu ver aqui o que a Tereza colocou. Uma dinâmica positiva é conhecer as histórias de mulheres fortes da família, da cidade. Isso. Procura saber, uma e outra sugestão aí da Tereza, né? Você, na sua cidade, as histórias de mulheres, né? Mas não só as mulheres que fizeram, sabe, sucesso, que foram reconhecidas publicamente, mas histórias que trouxeram um resultado positivo. Tem muitas histórias nossas que têm resultado positivo. E não é só de cuidado também. Né? Mas não é só de cuidar, porque ser cuidadora não é nenhum demérito. Agora, achar que o nosso papel é ser só cuidador e que nós não temos oportunidade de desbravarmos outras possibilidades na vida, e toda vez que a gente for fazer isso, vem um comentário para denegrir, ou vem um comentário para botar você para baixo, vem um comentário para dizer, ô minha filha, procura o seu lugar. Meu lugar é aqui. Meu lugar é aqui, ó, falando com vocês pela internet, com um monte de mulheres e homens também, que eu nem sei quem são, que eu nunca nem vi na minha vida. É muita ousadia da minha parte, como é muita ousadia também de um homem, de qualquer pessoa, que embarca nesse mundo que é o mundo virtual e que a gente tem essa oportunidade. Então vamos transformar, né, essa circunstância em oportunidade, que é isso que eu estou fazendo. Então vamos trazer essas informações, vamos trazer esses questionamentos, não é? Então, se eu no começo, na minha chamada, eu fiz de uma forma afirmativa, vamos acabar com esse preconceito, a minha sugestão aqui é um questionamento. Vamos acabar com esse preconceito? Vamos prestar atenção nessas coisas que estão aí no nosso dia a dia? Olha aqui, a Pô está trazendo, como é que diz? Ela disse que colocou para a filha dela assistir o filme da Moana. A Moana é uma princesa guerreira. É uma princesa que tem um outro tipo de comportamento, né? Não é a princesa que fica esperando um príncipe encantado para casar. É uma princesa que vai à luta, é uma princesa que gerencia a vida dela, né? Então é uma princesa que vale, que é importante, né, a gente dar uma olhada nela. Vale a pena dar uma olhada nela. Então, voltando, legal, linda Mara. Vamos sim, vamos começar a pensar. E no que a gente pode pensar? Vamos pensando, questionando assim, como é que homem é homem e mulher é mulher? Né? Homem é homem e mulher é mulher a partir de um dado momento histórico que a gente está vivendo e através, né, do conceito e do que se prega naquela cultura, naquele momento. Então, se a gente, por exemplo, a gente for olhar como era
na década aí do Luís XIV, por exemplo, né, do rei da Inglaterra, que os reis, os homens nessa época, toda a roupagem dele, toda a forma como ele se vestia, eles eram muito mais vaidosos, eles que usavam perucas, eles que usavam maquiagens, eles eram que tinham as roupas com muito mais frufrus, né? Então, ser homem era ser vaidoso. E hoje, como é ser homem hoje? Ser homem hoje, o homem tem que se vestir de forma mais discreta, a mulher é quem tem mais frufru, a mulher é quem tem colares, a mulher é quem tem brinco, a mulher é quem se maquia. Então a gente vai vendo, né, que existe aí uma mudança. Ou seja, a gente vai ver que, por exemplo, em relação às histórias infantis, quando eu era criança, e talvez ainda quando vocês eram crianças, as histórias que vinham eram só as histórias do príncipe encantado. Era um estímulo e uma preparação da menina para essa busca do casamento. Hoje, a gente já vê por esse episódio aí, por essa princesa Moana, não é? E por outras questões aí que... Cadê aqui? Muito importante a Disney como uma empresa com o poder que tem está trazendo essas referências positivas. Depois de tantas gerações, aprendendo a felicidade da princesa, aprendendo que a felicidade da princesa não é casar. Exatamente. Então, uma das coisas para a gente ver, dá uma olhada nas histórias infantis, nas histórias que a gente está contando para as nossas meninas, nas histórias que a gente está contando para os nossos meninos. Qual é a história que você está contando para sua filha? Qual é a história que você está contando para o seu menino? Tem aqui um livro também que eu gosto muito, que eu sempre trago aqui para vocês, que é da Chimamanda. A Chimamanda, ela é uma feminista e ela escreveu esse livro para educar crianças feministas. É um livro delicioso. É um livro onde ela dá uma série de dicas que ela mostra, assim, quando ela pergunta para ela, o que é ser feminista? Ela diz, é uma defesa de tudo aquilo que você tem que ensinar para sua filha, porque ela é uma pessoa, não porque ela é uma mulher. Então, toda vez que você for ensinar alguma coisa para sua filha, e se você fizer essa pergunta, ou se você complementar o seu ensinamento, dizendo, filha, mulher tem que fazer isso, ou você tem que fazer isso porque você é mulher, esse não é um ensinamento que você deva fazer para sua filha. Você sempre deve ensinar a sua filha a ser daquele jeito, porque aquele jeito é um jeito que tem um valor maior, que é o valor do respeito, que é o valor da capacidade, que é o valor do jeito da pessoa ser do bem, solidária, não porque é mulher ou porque é homem, mas sim porque somos pessoas e convivemos dentro de uma sociedade. E porque somos pessoas e precisamos nos desenvolver. Somos pessoas que temos um relacionamento com o outro e precisamos respeitar o outro. Somos pessoas, né, que somos gente, né, como diz aí a Tereza. É ser gente, exatamente. Né? Ó, a Janice colocou aí, só podia ser uma mulher, a campanha do Google. Tá aí o link, gente, para quem quiser acompanhar essa campanha, que é uma campanha que mostra exatamente isso. Mostrando, né, que nós, mulheres, temos sim o nosso valor, que nós mulheres somos mulheres capazes e produtivas. Não somos só mulheres que cuidam, somos mulheres que também agimos. Somos mulheres que temos sentimentos, somos mulheres que podemos ser protagonistas da nossa própria vida, né? Então temos aqui, boa tarde, Helena, sou mais atrapalhada para enviar mensagem. Eu procurava onde enviar e não achava onde digitar. Oi, Maria José, seja bem-vinda. Boa tarde, Ana. Valente também é a Valente também é uma ótima história para criança, né? É uma outra princesa que também é muito legal. Então tá aqui a dica da Silvia, né, sobre a Valente, que também é uma outra dica interessante. Então, gente, vamos começar perguntando, né, sobre o que é isso que nós estamos ensinando para as nossas meninas e para os nossos meninos. Porque é desse dia a dia, dessas mensagens que estão aí, que a gente nem tem consciência delas, que a gente vai fazendo, sabe? A gente vai, como é que eu diria, vai incutindo ou mantendo, ou fazendo a manutenção, né, desse tipo de coisa.
Como, por exemplo, né, uma coisa, hoje eu estava ouvindo uma pesquisa de uma mulher chamada Valesca Zanello. Ela fez uma pesquisa sobre por que a gente xinga de forma diferente mulheres e homens. Gente, eu achei perfeito, sabe? Falar em perfeito, tá aqui a Vi Xavier está colocando aqui, perfeito, a luta feminista é uma causa humanista. Exatamente. A luta feminista não é uma briga entre homens e mulheres. A causa feminista é de valorização da mulher, porque por conta de tudo isso que eu já trouxe aqui para a gente pensar, refletir e outras coisas mais que vocês colocaram aí nos comentários, a gente, sem querer, a gente está desumanizando a mulher. A gente coloca a mulher dentro de uma condição, sabe, de coisa, de pertencer à vontade do outro e não à sua própria, dela não poder ser a sua própria protagonista. Então, gente, é isso aí que a Chimamanda coloca no seu livro Como Educar Crianças Feministas. É exatamente para a gente olhar a mulher dentro da sua condição humana e não dentro da sua condição de ser contra o homem. Ninguém aqui é contra o homem. A minha fala não é essa. A minha fala é para trazer a humanização da mulher, o valor da mulher. Coisas que a gente, sem querer, no nosso dia a dia, a gente mesma bota a gente para trás, em vez de a gente impulsionar, né, a gente para frente. E aí eu estava vendo, né, nessa fala dessa Valesca Zanello. Na fala dela, ela fez uma pesquisa sobre isso, e aonde ela colocou, né, por que a gente xingava de forma diferente homens e mulheres. E o mais interessante, essa pesquisa que ela fez com criança, fez com adolescente, fez com adulto, ou seja, ela fez com todas as categorias de classes sociais, e uma coisa foi muito interessante. Você sabe qual é o xingamento que as mulheres mais se ofendem? Puta. Você sabe qual é o xingamento que os homens mais se ofendem? Viado. O da mulher, e aí ela diz assim, o xingamento, ele não é uma coisa, um acesso de raiva que a pessoa teve e saiu da boca para fora. Não. Ela diz, gente, o xingamento é o guardião dos valores e da cultura de uma sociedade. Então, veja, puta é o xingamento maior porque toda a concepção de mulher era exatamente de desvalorização do seu desejo e da sua vontade sexual. Uma mulher que manifestasse isso, ela era uma mulher não considerada dentro da sua sociedade. E viado, porque viado está ligado a uma circunstância e a uma situação que leva a um comportamento passivo, que é um comportamento de mulher. E aí o Karnal ainda traz uma questão. Nós somos de uma sociedade homofóbica e essa homofobia, a gente tem sim um preconceito com relação ao comportamento homossexual, e se esse homossexual ele tiver um comportamento chamado afeminado, ou seja, mais delicado, mais sensível, essa homofobia se torna ainda maior, que é exatamente de uma forma pejorativa que é chamado viado. O viado não é o homossexual que não demonstra que não apresenta um comportamento afeminado. O viado é aquele homossexual que tem um comportamento mais afeminado. Então, é o ódio a esse comportamento, ou seja, o homem pensa, o ódio de pensar de ser parecido com uma mulher. Então, isso é o xingamento maior, né, que pode acontecer com o homem. Em primeiro lugar, na pesquisa dela, foi ser chamado de viado. E em primeiro lugar da mulher, foi ser chamado de puta. Em segundo lugar, para a mulher, o xingamento que mais, deixa mulheres furiosas, é quando ataca exatamente o seu caráter não, a sua condição
nos seus relacionamentos, ou seja, que agride essa sua condição de cuidadora, de protetora, de aglutinadora, que é quando ela é chamada de egoísta, quando ela é chamada de vagabunda, está lá no primeiro, porque o vagabunda está ligado com o puta, né? Mas é chamado de vagabunda no sentido de descuidada de casa, quando ela é chamada, ou seja, por um nome que mostra e demonstra que ela não cumpre com esse imaginário coletivo de mulher, que é a mulher que cuida, que é a mulher que é solidária, que é a mulher que se submete, que é a mulher que pensa no outro, não pensa só em si, pensa no outro, e principalmente esse outro põe aí, né, o seu marido ou os seus filhos, que aí já é o terceiro xingamento, que é quando essa mulher, né, não é capaz de manifestar o seu comportamento, ou seja, do seu comportamento de mãe, né? Então esse daí é o terceiro elemento que fica para a mulher. Então veja, no imaginário, que ela coloca assim, no imaginário da nossa sociedade, o que ofende a mulher está diretamente ligada à questão sexual e ao seu papel de mulher cuidadora e principalmente maternal, né, da sua condição materna. Já no homem, o que ofende em primeiro lugar, é essa questão, né, dele ter algum comportamento que o leve a ser chamado de mulherzinha, né? Ou seja, um comportamento que o leve a se sentir chamado de afeminado. E mais, o segundo é quando ele é chamado de alguém que é preguiçoso, que não é um provedor. Então, quando chamam ele de preguiçoso ou de fracassado, isso daí é o que mais ofende o homem. Então, no inconsciente masculino, ou seja, no inconsciente coletivo, o homem, ele é aquele homem que tem... e o terceiro do homem... Minto. O segundo da mulher é com relação a esse sentimento e o sentimento materno, e o terceiro da mulher estava ligado à questão do físico dela, um físico que agrada e que se torna desejável. E no homem, o terceiro também é o físico, só que é o físico em relação ao pênis dele, ou seja, ao desempenho sexual desse homem. Então, no coletivo, no imaginário coletivo, a concepção de homem é de que aquele homem ele precisa ser um provedor e um viril, ou seja, o desempenho sexual dele precisa estar à frente, né? Ou seja, ser reconhecido. Enquanto da mulher, o desempenho sexual, o desejo sexual tem que estar escondido e a sua maternidade e o seu acolhimento, a sua submissão é quem está presente dentro dessa figura do que é ser mulher. Então, veja, isso são questões para a gente refletir. Será que tem que ser assim? Né? Será que esse xingamento, ou será que esse tipo de situação é uma situação que eu trago isso no meu dia a dia? Como outro dia, né, a minha irmã estava me dizendo assim, sabia que a minha filha, a mãe da Camila, né, eu conversando com ela disse, sabia que outro dia eu sem querer, né, um cara me cortou no cruzamento e eu sem querer fiz, filho da mãe. Veja. Essa minha irmã é altamente feminista, mas isso está no nosso inconsciente. Aí ela parou, por que eu chamei ele de filho da mãe? Quer dizer, que a mãe que cria, que assim, se o filho é ruim, se o filho fez uma maldade, se o filho fez uma coisa errada, é porque foi criado pela mãe? Foi a mãe é que é a causa desse tipo de situação? Então, vamos olhar, né? Para esses nossos comportamentos, vamos olhar para essas nossas situações, né? E ontem mesmo, né, eu pedi para essa minha irmã Nice, que ela, Nice, é muito boa de piada, eu digo, Nice, lembra aí de alguma piada, né, dessas piadas machistas para eu trazer para minha live de amanhã, para ilustrar, né, a live de hoje, para trazer como referência de algumas situações para a gente prestar atenção. E ela colocou, né, no grupo dos nossos irmãos, pedindo para os nossos irmãos mandarem para mim piadas machistas, para que eu pudesse colocar, para pudesse abrilhantar a minha live de hoje. E um dos meus irmãos colocou lá, Helena, eu só tenho aqui, são
são vídeos, são piadas machistas, não são piadas, como é que diz? Não são piadas que mexem com a não é misoginia, é machismo. Eu digo, mas o machismo é um dos elementos que vai exatamente favorecer, vai minar, né, a misoginia. Então, manda aí as suas piadas que eu quero ver. E exatamente, as piadas que ele mandou estavam todas voltadas para a mulher como uma mulher objeto, para o homem com a sua virilidade, né? Nunca deixar passar, né, uma situação sexual. É assim, você olhar, por exemplo, para as campanhas, né? As campanhas, por exemplo, de cerveja que a gente tem aí. Aliás, até as indústrias de cerveja já foram altamente criticadas. Você pegar, por exemplo, aquela do verão. Então, a gente olha, são campanhas, parece que não é nada, parece que é uma encheção de paciência com essa história do politicamente correto. Mas não é encheção de paciência, gente. São toques para a gente começar a olhar no nosso dia a dia, né? E aqui vai o meu exercício. A primeira sugestão eu mostrei aqui para vocês, né? A gente tem histórias e outras pessoas contribuíram aqui, né? Dando aí sugestões de histórias que a gente possa mudar essa história da mulher, mudar essa concepção de mulher que a gente tem no nosso imaginário, no nosso inconsciente, que sem querer e sem perceber, a gente, quando menos espera, tá lá passando uma mensagem que não era para a gente ter passado, né? O corpo das mulheres é colocado como outro produto. Exatamente. A primeira é a cerveja e o segundo é o corpo feminino. Então, o corpo feminino, ele é utilizado muitas vezes com esse propósito, né? E muito menos o corpo masculino, né? Aliás, muitas vezes ele não é nem utilizado como objeto de venda. Agora que as mulheres começaram a prestar mais atenção no corpo dos homens, até que eles têm sido sim, até nessa novela que repetiu aqui agora, se coloca, né, o homem objeto lá no outdoor para vender cuecas. Então a gente vê que começa a ser utilizado. Agora, a questão é a gente estar atenta ao como essa objetificação que está sendo feita está criando, né, ou fortalecendo a um tipo de olhar para a mulher, né, que a gente vai ver, por exemplo, que a mulher por ser mais frágil, a mulher por não ser tão inteligente, a mulher por não ser isso, a mulher por não ser aquilo, as empresas se acham no direito, né, e até por legislação, de trazer um tipo de pagamento, né, que também é diferenciado. Ou seja, mulheres ganham menos do que homem no mesmo cargo que eles exerçam. Também isso está mudando, estamos ganhando, ou seja, estamos conseguindo, estamos brigando por isso, mas a gente está conquistando porque a gente está olhando, porque a gente está falando, porque a gente está pensando. Então, preste atenção, olha a questão da legislação. Tá mudando, e o Instagram daqui a pouco vai me expulsar. Tá mudando, mas a legislação tá mudando exatamente por isso. Então vamos continuar nesse nosso caminho, vamos continuar falando sobre esse assunto e vamos questionar em casa como é que a gente tá lidando com todas essas condutas, para a gente não chegar no pior, que é a violência, o crime, o assassinato de mulheres por ser mulher. Gente, até a próxima sexta, nesse mesmo horário. E a gente vai continuar conversando sobre isso, porque na próxima sexta a gente tem a live do Pergunte para Lena e aí a gente vai continuar com esse assunto, tá bom? Então, obrigada pela presença de vocês e até a próxima sexta-feira às 13 horas.